Bom, continuando aí em esqueleto axial, vamos falar um pouquinho sobre ossos que ainda estão na região da cabeça, que são os ossículos da audição. São ossos pares e eles estão dentro do osso temporal, tá? Lá na orelha média. Semestre que vem, quando a gente estudar olho e orelha, vocês verão que eles estão lá dentro da orelha média, tá? Como eu falei para vocês, eles são ossos pares. Então, lá nós temos três: martelo, bigorna e estribo. Tá? Um conjunto de cada um desses ossos dentro do osso temporal de cada lado da cabeça, certo? Já que o osso temporal são dois. Então, olha esse aqui, olha. Esse bonito aqui, olha, é o martelo. Esse aqui que parece aquele utensílio que a gente usa para subir no cavalo, que chama estribo. Pois é, esse aqui é o estribo e esse aqui é a bigorna. Eles se articulam dessa forma dentro da orelha, tá? Da orelha média. Aqui mais ou menos vai estar a membrana timpânica, ou membrana do tímpano, e aqui ele vai estar se articulando com o próximo segmento lá da orelha interna, certo? Então eles estão localizados dessa forma lá na orelha média, certo? São esses três ossículos que são chamados de ossículos de audição. Eles são extremamente pequenos. E o estribo, ele tem ali por volta de 2 ou 3 milímetros, tá? Eles são muito pequenos. Então, quando vocês tiverem oportunidade, vão olhar no laboratório, nós temos lá modelos anatômicos reais desses ossos, tá? São bastante difíceis de localizar, de encontrar nos crânios, mas nós temos um conjunto desses ossos naturais lá no nosso museu, certo? No laboratório. E continuando, nós temos agora descendo mais para a região inferior ainda, chegando ao pescoço. O pescoço é considerado que ele tem apenas um osso, que é chamado de osso hioide, tá? Então, ele é um osso pequeno, parece uma mini mandíbula, ó. Ele é um osso pequeno, ele fica aqui na região anterior do pescoço. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso amigo 3D. Então, aqui, ó. Ele fica na região anterior do pescoço, olha. Ele não se articula diretamente com nenhum outro osso, tá? Esse que está aqui, ó, bonitinho, certo? Esse é o osso hioide. Ele vai se articular com o restante do esqueleto através de ligamentos, tá? Mas ele não fica articulado diretamente com nenhum osso. Então, por isso, ele é considerado o único osso do pescoço, ok? Continuando aí o nosso estudo do esqueleto axial, agora um pouquinho mais inferiormente ainda, nós temos os ossos do tórax. O tórax ele é formado por dois ossos. Um é o osso externo, tá? Externo com S mesmo, não é externo de lado de fora, tá? E costelas, que é um conjunto de 12 pares. Tá? A gente vai estudá-las pormenorizadamente daqui a pouquinho. Tá? Então, o tórax é formado por esses dois conjuntos, osso externo e costelas. O osso externo, ele também vai ter partes. Tá? A gente vai ver que ele vai ser dividido em manúbrio, que é a parte mais superior do osso externo, corpo, que é a parte mais central, e processo xifoide, que é a parte mais inferior do osso externo, tá? Então, olha aqui, ó, ossos do tórax. Então, nós temos aqui, ó, o osso externo, esse mais central, e aqui, ó, os 12 pares de costelas. Muitos alunos perguntam, professor, é verdade que os homens têm um par de costela a menos? Não, Deus tirou para fazer a Eva lá, quem acredita, né, nisso, mas depois ele devolveu, tá? Eu sou criacionista, ok? Mas tem gente que não acredita nisso. Então, quando Deus tirou a costelinha lá do Adão para fazer a Eva, depois ele devolveu, tá? Então, ambos temos 12 pares de costelas. E aqui na nossa lateral, nós temos o osso externo, com as suas 3 partes. Tá? A parte mais superior, chamada de manúbrio, aqui o corpo, e a parte mais inferior a gente chama de processo xifoide. Ele pode ser assim único, como esse daqui, ele pode ser bifurcado, tá? Ter 2 pontinhas, tá? Então, esse é um osso bastante importante porque ele é um dos ossos que protegem aí o nosso tórax, certo? Esse processo xifoide dele, aqui, ó, ele inclusive pode ser um ponto de referência
quando vai fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar, né, RCP. A partir dele, a gente localiza ele, e aí conta aqui aproximadamente 2 dedos, e aí a mão é posicionada nesta região para fazer as manobras de reanimação cardiopulmonar. Tá? Um outro ponto que a gente pode levar em consideração como referência são os mamilos, principalmente nos homens, né? Os mamilos também, traçando uma linha reta entre eles, a gente vai estar mais ou menos aí nessa altura, certo? Então, esse é o osso externo, ele protege anteriormente aqui o tórax e logo posterior a ele nós teremos o coração, certo? Continuando nos ossos do tórax, nós teremos então as costelas. As costelas, nós dividimos elas em 2 grupos, as verdadeiras e as falsas. Eu costumo brincar de que as costelas, elas me lembram uma sala de aula. Tá? Nós temos os alunos verdadeiros alunos, que graças a Deus são a maioria, e os alunos que são falsos alunos, que tentam enganar a gente, graças a Deus a minoria. Desses que tentam enganar a gente, ainda tem a minoria que são os flutuantes. Né? Só que, como é? Hoje é prova, não é? Né? Então a gente brinca que as costelas parecem uma sala de aula. Falando sério agora, nós temos as verdadeiras e as falsas. Verdadeiras são os 7 primeiros pares e as falsas são os 5 últimos pares. Destes 5 últimos pares, 2 são flutuantes. Então, nós temos 3 costelas verdadeiramente falsas e 2 costelas flutuantes, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso, como que é na verdade. Então, olha aqui, ó. Os 7 primeiros pares, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 primeiros pares de costelas são verdadeiras, tá? Um critério que é utilizado para classificá-las dessa forma é que cada uma delas, olha, vai ter a sua própria cartilagem articulando ela com o osso externo. Então, olha aqui, ó, cada uma com a sua própria cartilagem, certo? Essa tem a sua própria cartilagem. Os últimos pares, os últimos 5 pares, então olha aqui, ó. Aí aqui nós temos 1, 2, 3 flutuantes, certo? Ó, então aqui, ó, 1, 2, 3, falsas, e essas 2 últimas aqui são as flutuantes. As 3 falsas, a gente usa-se o critério de falar, olha, por exemplo, essa primeira falsa aqui, ó, ela não tem a cartilagem dela, não chega até o externo, ela pega uma carona aqui com a última, tá? Com a última das verdadeiras, com o 7º par. Olha atrás dela, a outra, pega a carona com ela, e a outra, pega a carona aqui, ó. Parece a sogra, o cunhado, certo? Então, essa aqui, olha, que não tem o seu próprio, a sua cartilagem chegando no externo, se articulando diretamente do externo, a gente fala que são as costelas falsas. E essas que nem se articulam, ó, ficam lá livres, são as denominadas flutuantes, tá? Os alunos sempre perguntam isso. Essa última flutuante aqui, olha, é que algumas mulheres retiram ela para ficar com a cintura mais fina, tá? Existe gosto para tudo, não é verdade? Agora, quando a gente olha a costela, ela, como todos os ossos, ela também terá acidentes, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, cabeça, tubérculo e ângulo da costela. Vamos dar uma olhadinha nesses acidentes. Então, aqui, ó, uma costela isolada. Essa parte aqui, olha, mais retilínea, é a que vai estar com a cartilagem articulando ela lá no externo, tá? Toda a parte inferior dela aqui, ó, na margem inferior dela, nós temos um sulco, chamado de sulco infracostal. Aí passa a artéria, sulco subcostal. Aí passa a artéria intercostal, a veia intercostal, o nervo intercostal, tá? E na outra extremidade, que é aqui se articula lá com as vértebras, nós vamos ter os 3 acidentes. Essa parte aqui, ó, a gente chama de cabeça da costela. Aqui a gente chama de colo. Essa parte aqui, ó, que se articula com o processo transverso das vértebras, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, chama-se tubérculo da costela. Então, aqui, ó, cabeça da costela. Essa parte aqui mais acinturada, a gente chama de colo da costela. Essa parte que se articula lá também com as vértebras, a gente chama de tubérculo da costela. E essa parte aqui, olha, que forma um ângulo, chama o quê? Ângulo da costela,
tá? Então, aqui a gente chama de ângulo da costela, certo? Então, esses foram os ossos do tórax. Complementando aí a nossa aula de ossos do tórax, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, nas costelas, tá? Então, olha aqui, ó, tem a costela aqui, ó, certo? Quando a gente coloca tecido aqui, a gente consegue ver ela se articulando lá com o osso externo, né? Cada uma com a sua cartilagem. Quando a gente olha aqui na parte posterior, a gente percebe que as costelas, olha, parte delas se articula lá, ó, no corpo das vértebras e parte se articula aqui, ó, tá? Elas têm esses dois pontos onde elas se encontram lá, ó. Quando a gente olha aqui, ó, vamos ver um ângulo melhor. Olha aqui, ó. Quando a gente olha aqui, a gente percebe que ela tem dois pontos, ó, aqui e aqui. São os dois pontos onde elas se encontram, tocam com as vértebras da região torácica, tá? E do tórax. Então, aqui a gente tem a cabeça da costela e aqui a gente tem lá atrás, na porção posterior, lá o tubérculo da costela, ok? Então, essas são as costelas. Aqui, quando a gente coloca o tecido, a gente consegue ver, olha, que elas se articulam. A gente vai estudar o próximo tema que a gente vai estudar são articulações. Então, a gente percebe, olha, que elas se unem, que elas têm tecidos que ajudam elas a se unirem aí aos ossos, certo? Então, daqui a pouquinho a gente continua complementando a aula.